Olá pessoal, está começando o nosso Empreender, esse programa aqui na sua Rede Sim, esse canal que nós estamos chegando em todo o Espírito Santo, cada vez com muito orgulho de ser uma das maiores emissoras já do Espírito Santo, né? Pegando de ponta a ponta do nosso Espírito Santo. Na Rede Sim, você sabe o Empreender, você pode acompanhar pelo YouTube, nas redes sociais e trazer todo o nosso contexto, toda a nossa credibilidade aí para pertinho de você na hora que você quiser, né? Sem ficar preso a tantos horários. Isso são a modernidade da televisão, a integração da televisão com os meios de comunicação, com as redes sociais e abrangendo sempre a cada mais lares. Quero mandar um abraço aqui. A semana passada eu tive a oportunidade de estar com Rui Baromeu, aí, o nosso querido, né, diretor, presidente do Grupo Sim, né, me acolheu muito bem na sede. Também agradecer que eu tive a oportunidade de também participar através da Record News e da Rede Sim do programa Em Destaque. Então quem quiser acompanhar um pouquinho de uma novidade, que foi uma coisa que nós estamos trazendo, que é o aplicativo Cosmo, que já teve aqui no Empreender, agora nós estávamos lá no Em Destaque. Se você é o carteirinha nosso aqui, né, aquele assíduo, aquele telespectador assíduo de carteirinha que acompanha a nossa programação, deve ter visto lá. Se não viu, vai lá nas redes sociais que está tudo lá para você. Empreender, como sempre, trazendo um convidado de renome, né? Quem senta nessa cadeirinha aqui é só gente classe A. E hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar e todos nós, eu e você aí de casa, conhecer um pouquinho mais da vida de Franco Fiorotti. Franco, muito obrigado por você estar aqui conosco no Empreender, né? Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado a você pelo convite, um convite honroso de estar nesse espaço tão importante, a todos que nos assistem também. É um prazer estar aqui. Franco, como eu sempre começo, né? Linharense? Linharense. Ah, então é da Gema. Nascido aqui na Monsenhor Pedrinho, no coração de Linhares. Daqui. Né? E sempre aqui em Linhares, trajetória toda em Linhares, estudou em Linhares, se formou em Linhares. Conta um pouquinho como é que foi essa infância. Sempre aqui, Marcelo, né? Meus pais, né, vieram cedo para Linhares. Meu pai veio com 9 anos do córrego Moacir, na época, governador de Lindenberg. Minha mãe veio de Pancas também. E, né, a família dos dois se encontraram. Eu nasci aqui já em Linhares, na Monsenhor Pedrinho, ali no centro de Linhares. E passei minha infância, minha adolescência, estudei aqui no município. A faculdade também, o processo de formação foi todo feito aqui. Comecei na antiga no Linhares, depois formei as especializações, né, depois constituí família. Então nasci e não saí daqui de Linhares até o momento. Mas quando papai e mamãe vieram, eram agricultores? Qual era a veia de comércio da família? Isso, né? Meu avô, ele veio lá de Alfredo Chaves, meu bisavô vem da Itália, na verdade, paterno, vai para Alfredo Chaves, de Alfredo Chaves migra para Moacir, né? Lindenberg, que era o distrito de Colatina ainda naquela oportunidade. E aí meu pai é o 12º filho, uma família de 14 filhos, meu avô vem para cá quando meu pai tinha 9 anos para Linhares. E aí fixa aqui residência, era agricultor, trabalhava com agricultura lá, mas também com comércio, e fixa um comércio no centro de Linhares. E do lado da minha mãe também, ela vem, né, de uma família lá de Pancas, na comunidade de Vila Verde, também trabalhando com agricultura. Meu avô é materno até morrer, né, sempre trabalhou com café, com essa área da agropecuária, e vem para cá. E também a família monta um comércio aqui. Então são duas famílias de agricultura, mas que montam um comércio. Quais foram o comércio que seu pai montou? Está se expandindo. Na verdade, meu avô que montou ali na Monsenhor Pedrinha, né, ele tinha um comércio, e a família da minha mãe tinha a Moratex ali, também na Monsenhor Pedrinha. A Moratex, nossa, eu me lembro da loja. Que era da família da minha mãe, né? Então aí, e meu avô continuou tendo essa atividade agropecuária. E aí eles se conhecem aqui e, né, casam e têm a família de 3 filhos. Eu sou o filho do meio, né? Isso daí. Eu queria saber quantos irmãos, né, são. E são mais 2 irmãos. Tenho uma irmã mais velha, a Carla, e o meu irmão mais novo, o Caio. Eu sou do meio, todos nascidos aqui. Em Franco. E é muito bom esse bate-papo, porque a gente vai conhecendo um pouquinho da história da pessoa, que essa é a ideia que o Empreender tem, mostrando toda a trajetória, porque todo mundo tem uma história, né? E a veia do empreendedorismo, né? O cara fala assim, mas que Franco está aqui? Então daqui a pouquinho vocês vão acompanhando, vão vendo como é que foi o crescimento e a trajetória de Franco, né? E então, quer dizer, já tem uma veia comercial na família também de agricultura, porque hoje Franco é muito ligado à agricultura.
Mas Franco fez faculdade de... Comunicação social, né? Com habilitação em jornalismo, na verdade. Vocês já repararam que ele tem uma voz de locutor, né? Arriscou locução também, não já? Arrisquei. Meu pai, na verdade, sempre trabalhou com agricultura, né? Desde novo também, mas meu pai também tem uma voz, né, nesse timbre e foi um dos primeiros radialistas na Rádio Cultura, né? Na então Rádio Cultura, quando começou aqui, já junto com o Samuel, né, o Gava, aquela turma ali que fundaram a Rádio Cultura, ele trabalhou ainda solteiro na Rádio Cultura. Então teve uma pequena e rápida participação, mas que ficou marcada. Depois continuou a sua trajetória, né, na agricultura, em outras atividades. E eu comecei esse trabalho também, né, nessa área de comunicação até antes de iniciar a faculdade. O cavaco não voa longe, né? Isso daí a gente o fruto não cai longe da árvore, né? O fruto não cai longe da árvore, nem de jeito nenhum. E um timbre de voz muito bonito, Franco. Obrigado. Que, né, dá uma voz que passa credibilidade. Bacana. Né? Isso daí, para quem está na área, é muito interessante. E aí você fez comunicação, né? Quer dizer, você já trabalhou um pouquinho na área de comunicação. Isso, eu fiz comunicação, na verdade, Marcelo, eu começo o 3º ano ali do ensino médio, né, focado em fazer medicina, prestar vestibular para medicina. Mas fiquei uns 3 a 4 meses estudando intensamente, né, e sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei muito de estudar, de me dedicar, de leitura, e começo o 3º ano do ensino médio querendo fazer medicina. E minha mãe sempre via eu ao médico na família, né? Brincava. O sonho das mamães. Aquele sonho de mãe. Mas quando chega ali no o 3º, 4º mês do ensino médio, eu focado e dedicado, e de repente, assim, de um dia para o outro, falei, não é isso que eu quero. Mas também sem saber ainda qual seria o caminho a seguir do ponto de vista de formação, de curso. E aí continuo, né, a dedicação aos estudos, mas ainda sem ter essa certeza, e termino o ensino médio ainda nessa dúvida. Presto alguns vestibulares, passo, mas não ingresso. Cheguei a prestar vestibular para administração também, né, fiquei entre os 3 primeiros colocados, cheguei a fazer matrícula, Marcelo, e desisti antes de iniciar. E aí ainda nessa dúvida, né, de qual carreira seguir naquele momento, a coisa ainda muito nova, né, e sem ter a certeza, e aí surge a oportunidade de trabalhar na área de comunicação, que eu já tinha talvez essa vocação. Embora sempre muito tímido na infância, sempre foi uma característica minha, reservado, né? Até hoje eu aprendi a lidar muito com isso, né? Mas assim, a timidez é uma característica marcante minha desde a infância. Mas começo a trabalhar na área de comunicação, por um convite do Odilon Gava, na época da TV Linhares, que fez ao meu pai. Por meu pai sempre ter trabalhado com agricultura e ter tido essa passagem na rádio, né, com essa questão de comunicação, ele faz um convite ao meu pai para fazer um programa sobre agricultura na TV Linhares, que estava iniciando, né, uma TV fechada, iniciando o trabalho aqui no município. E aí meu pai comenta comigo dentro de casa, falou com o Odilon, não, Odilon, né, eu estou em outra atividade, né, não topou muito, mas comentou comigo, e eu aceitei, vamos fazer. Falei com meu pai deu todo o suporte, né, como sempre fez, e iniciamos esse trabalho na área de comunicação ainda antes de iniciar a faculdade. Né, a faculdade, porque eu estava naquele momento de incerteza de qual profissão fazer, né, prestar o vestibular e seguir. Então eu começo ali na área da comunicação com esse início. Aproveito as suas palavras, né, Franco? E a todos que assistem a gente, se você está aí na idade de 15, 16, 17 anos, né, que está aí no seu 2º grau, sempre procure, é muito bom a gente procurar uma orientação profissional. Geralmente quem está aí no 3º ano do 2º grau, ele procura, as escolas fazem um giro de negócios, giro de profissões, né? Isso acontece ali no Pitágoras mesmo, acontece isso. E é muito bom você que está em casa nos assistindo, faça uma orientação profissional. Porque muitas vezes a gente tem assim, eu sou bom em matemática, então você é engenheiro. Eu sou bom em leitura, você tal coisa. E muitas vezes não é nessa mesma proporção, né? Você vê que você pensava em uma coisa e caiu em outra, e se deu muito bem nessa outra. Eu acho que isso é muito importante, né? Como você disse, por mais que a gente hoje saiba que é possível aprender tudo, então minha vocação é tal, mas não é impossível para ninguém, todos nós conseguimos aprender.
Então, mas a vocação ajuda, né? Ajuda muito, e ela, né? Que então eu acho que... ela dá o prazer. Isso aí. Dá aquele encantamento, o prazer, a satisfação de você produzir, empreender na sua atividade. Né? E aí você fez a faculdade, já estava na televisão. Justo. Isso, aí eu fico 3 anos aproximadamente nesse projeto na TV Linhares, com um programa sobre agricultura, e começo, né, a trabalhar mais nessa atividade intensamente. Aí surge a oportunidade de um curso de comunicação social aqui em Linhares. Então, assim, eu nunca gostei de sair muito, né? Sempre fui mais caseiro. E então, quando surge a oportunidade de fazer essa faculdade e cursar comunicação em Linhares, eu ingresso, né, nesse curso, na antiga Uniliares ainda, quando a gente iniciou o curso, e paralelamente fazendo o curso de comunicação com a TV Linhares. Mas aí vem, 3 anos depois da TV Linhares, a gente tem uma iniciativa maior de levar essa comunicação para a agropecuária, que era muito escassa, ainda é hoje em dia, como a gente conversava agora há pouco, né, Marcelo, você colocava isso, mas há 15 anos atrás, aproximadamente, essa carência era ainda maior, de uma informação frequente sobre a agricultura para esse público e com uma certa profundidade, com um certo conteúdo mais assertivo. Então a gente teve a iniciativa de montar um negócio com esse foco de comunicação agropecuária que já vinha sendo trabalhado, e aí surge a Campo Vivo, que é a empresa que a gente tem. Isso daí eu vou deixar você para falar daqui a pouquinho, okay, né? Como é que surgiu essa Campo Vivo? A TV Linhares era aqui onde é hoje a TV Sim? Ela começou aqui? Não, a TV Linhares começou ali no Tobogã, na esquina do Tobogã. Né? Na esquina do Tobogã. Isso, ali tinha uma empresa de internet a cabo ali, e telefonia e TV por assinatura. E ela funcionava ali naquela estrutura do Tobogã ali por um bom tempo. Ah, sim. Mas como eu falei, nosso bate-papo continua. Eu tenho que ir para um intervalo, você aí de casa rapidinho. Não quero nem que você beba água. Pode acompanhar aí os nossos comerciais, porque senão a gente não fatura, né, gente? Aí tem que manter o programa no ar. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso Empreender. Hoje conosco o Franco Fiorotti, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida. E hoje, né, o Franco é nosso secretário de Agricultura. Então nós vamos falar agora como é que ele chegou a esse importante cargo aqui no nosso município e como ele tem ajudado tudo que é em questão da agricultura da nossa cidade. Franco, você falou logo no iniciozinho, no final do primeiro bloco, aí veio a Campo Vivo, né? O que era Campo Vivo? Então, a gente já tinha esse trabalho na TV Linhares, e aí surge essa necessidade, a gente observa no mercado a necessidade de a gente ter veículos de comunicação voltados para a agricultura. Então, a Campo Vivo ela surge nessa ideia, nesse propósito, que a gente tivesse uma rede, digamos, de comunicação, logicamente dentro da capacidade do momento de execução, para levar esse conhecimento e essa comunicação para o setor agrícola do Espírito Santo. Então a gente fundou a Campo Vivo ali em 2007, né, com o programa de TV que já existia. A gente lança uma revista impressa, né, a revista impressa também para levar essas informações aos 4 cantos do estado, e um portal de notícias também atualizado diariamente. Foi o primeiro portal de notícias com notícias diárias para a agricultura no Espírito Santo, isso em 2007. Isso em 2007. Isso. Mas em 2007 você estava com 20 aninhos? 22 aninhos, isso. Bem precoce, né? Sinal que o empreendedorismo estava na veia. Já vinha desde cedo justamente, né? Nessa veia que você coloca do meu avô, do meu pai, trabalhando com isso. Então a gente observa esse cenário e empreende nesse sentido, abrindo esse mercado, né, da comunicação agropecuária. Em seguida, Marcelo, a gente leva um projeto para a Rádio Globo Linhares. Né? A família Armani estava iniciando também, né, aquele trabalho, uma afiliada da Rádio Globo Nacional aqui no município, e a gente leva um projeto que de prontidão, né, a família aceitou, e a gente também leva esse canal de comunicação para o rádio, né, ampliando aí esse acesso à informação, e a gente fica nesses próximos anos trabalhando com esses veículos de comunicação. Depois há uma migração para a área de gestão da Campo Vivo, né? Então nesses 15 anos, originária da área de comunicação e ainda permanecendo com essas atividades, esses produtos, mas a gente começa a prestar
a empresa assessoria de comunicação, consultoria para entidades, né, como o Sindicato Rural, né, empresas do setor de defensivos, de máquinas. Sempre na agricultura. Sempre na agricultura. O pessoal do mamão, né, que é uma outra fase importante dessa trajetória da empresa e pessoalmente minha também. Sim. Linhares hoje ela se desponta, né, na fruticultura, no café como um todo, né, o cacau. Como é que você enxerga hoje Linhares nesse cenário de agricultura? O Marcelo, Linhares sempre foi um polo importante do agronegócio nacional, muito pela força de trabalho, pelo empreendedorismo dos nossos produtores. Lógico que a gente tem condições naturais favoráveis, né? A questão de um relevo plano, a questão da oferta de água, mas eu diria que essa força de trabalho e o perfil empreendedor dos nossos produtores é decisivo para o sucesso do nosso agronegócio. Você pega a turma do café, a turma do mamão, da fruticultura, da banana, do coco, né? É uma turma realmente que empreende muito e que está na vanguarda do nosso agronegócio. Então, Linhares se desponta realmente por esses produtores e empresários que são qualificados e têm uma visão diferenciada. E você passou pela Brapex? Brapex. Né? Foi diretor da Brapex também? Isso, eu começo prestando, né, com a empresa prestando assessoria de comunicação para a Brapex. E aí o Rodrigo Martins, né, que é empresário local aqui, quando ele assume a presidência da Brapex, eu prestava essa assessoria pela empresa, pela Campo Vivo, ele faz o convite para eu assumir a direção executiva, né, e fazer a gestão da Brapex. Isso fazer umas contas rápidas aqui, 2010, né? 2010, 2011. Então eu fiquei 4 anos sendo diretor executivo, fazendo a gestão da associação, que é uma associação com sede em Linhares, mas ela tem amplitude nacional e que engloba esses exportadores de mamão, né, com foco principalmente no Espírito Santo, sul da Bahia, mas tem também atuação no Rio Grande do Norte e outras regiões. Sim, muito importante. E esse tempo todo na agricultura tornou de você o nosso melhor secretário? Como é que foi essa trajetória para chegar à secretaria? Obrigado, Marcelo. Justamente, então assim, a função pública é uma função mais recente, de 5 anos para cá, e muito honrosa, mas é fruto justamente dessa trajetória, né, da Campo Vivo, da Brapex. Eu fiquei na Brapex por esses 4 anos, como eu falei, fazendo esse trabalho e paralelamente essas outras atividades pela Campo Vivo. E aí em 2016, né, era um pleito eleitoral no município de Linhares e o Guerino era candidato a prefeito naquele momento, né? E numa conversa, em um desses encontros, até do setor do mamão, a gente batendo um papo rápido, ele me faz o convite para ajudar a construir o plano de governo da agricultura dele. E eu, juntamente com outros profissionais, a gente construiu esse plano de governo e entregamos para que ele executasse posteriormente se houvesse sucesso. Ele ganha a eleição e aí ele reúne um grupo de produtores, de empresários do segmento agropecuário e pede ali, pós a vitória dele, para que esse grupo indique um nome para ser secretário do governo dele. E aí eu tive, né, a honra de ser indicado por esse grupo de 15 empresários do setor, né, que me indicaram para ser o nome. O Guerino acatou naquele momento, né, e eu aceitei o desafio e aí em 2017 para cá eu inicio também essa trajetória na secretaria. Sendo brilhante, né, até o momento. Obrigado, pelo que a gente tem. E falando um pouquinho de política, não política partidária, mas do seu cargo, né, como secretário, o que tem feito, né? Fala um pouquinho para a gente o que já fez e o que nós temos de para frente, né, de prospecção para Linhares. Sim, Marcelo, assim, um dos grandes desafios que eu tinha em 2017, quando eu inicio, e a minha primeira passagem naquele momento, né, era da vida privada, como a gente relatou aqui nessa conversa, era justamente tornar a Secretaria de Agricultura mais empreendedora. Eu acho que esse nome do seu programa ele coloca bem qual era o nosso propósito naquele momento. Por quê? Porque culturalmente, em todo o país, isso, né, as secretarias de agricultura sempre trabalharam muito com maquinário, com a estrada patrolada. Isso é importante, isso é essencial, né? É o básico, às vezes, que o produtor rural quer. Mas a gente queria pensar muito mais além do que uma estrada boa, né? A gente queria projetos e programas que pudessem desenvolver a nossa economia através das atividades agropecuárias. Então a gente queria propor
aos nossos produtores e à nossa sociedade algo que pudesse realmente melhorar os indicadores econômicos e sociais. Então foi isso que nós buscamos, sair meramente do atendimento de máquinas, trator, a reta escavadeira, a patrol, mas para projetos estratégicos que pudessem desenvolver. E aí a gente cria vários projetos como esse, de reservação de água, né, de barragens, que é uma questão básica para garantir a segurança da irrigação. Temos o programa de incentivo à qualidade do cacau, do café, tem dado ótimos resultados. Temos os polos de fruticultura, que tem sido um grande case aqui do município de Linhares, né, com vários municípios procurando. Então, dividimos o município em 5 polos, fomentamos 5 frutas novas que até então não tinha aqui, como já tínhamos o mamão, o coco, o cacau e a banana, mas entramos com outras, temos até a uva agora lá em São Rafael. Então, assim, temos as agroindústrias, temos a pecuária, temos várias ações que busca desenvolver e melhorar os indicadores das propriedades e, consequentemente, da economia rural. E vamos seguir nesse sentido. Temos outros projetos em andamento, né, da questão de aquicultura, também vamos iniciar. Vamos trabalhar com a juventude rural. É um desafio, Marcelo, que os jovens, né, fique no campo, né? Fique no campo e que remunere, né, que a remuneração, que ele entenda que a oportunidade que ele tem de empreender no campo, independente do tamanho da propriedade que ele tem, da família que ele vai possivelmente herdar, mas a própria correlação de trabalho com o pai, é possível as 2 gerações trabalharem e ganharem bem com o uso da terra. Não ele vir para a cidade. Isso já é um dos projetos da Secretaria já também? É um dos projetos que estão em andamento para esses próximos anos. Então tem muita coisa boa que já está acontecendo e outras que estão por vir. E toda política precisa de pessoas boas. E você é uma delas, tanto é que foi escolhido, né, pelos agricultores e tudo. Tem alguma pontinha de ser político também, partidário? Marcelo, isso, político todos nós somos. Político né? somos. Na prática do dia a dia, independente da função. Logicamente, numa função pública que a gente está aí nos últimos 5 anos, pouco mais de 5 anos, e com os resultados positivos do trabalho, nosso nome começa a ser alçado para alguns pleitos maiores, como foi agora recentemente. Eu fiz uma opção, né, nesse ano em particular, já havia uma proposta, digamos, e um convite para ser candidato. Eu fiz uma opção principalmente devido aos meus 2 filhos. Eu tenho um filho de 7 anos. Como é que é o nome da esposa, né? Isso, tem que ter, não pode, senão apanha em casa. A Luciana, né? Temos 10 anos de casado, fizemos esse ano. Eu tenho o Pedro, de 7 anos de idade, o Bento, com 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Então, esse momento da minha família, com 2 filhos na primeira infância, para mim é essencial. E colocando na balança, né? Eu preferi dar essa prioridade para esse momento familiar, logicamente continuando. 2 coisas que me atraem, que me motivam muito, Marcelo, é o trabalho e a família. Então, assim, a dedicação ao trabalho que eu faço, ela é significativa, mas ao mesmo tempo proporcional à dedicação para a família. Você entrar na vida política partidária, você sacrifica um lado um pouco mais. E nesse momento eu optei por não. Mas cada momento a gente vai avaliar, cada momento de cada pleito, né, de cada momento de projetos políticos e para o município, para o estado, a gente vai avaliar, e se houver coerência, houver um consenso com o meu planejamento pessoal, a gente pode aceitar o desafio. Isso é muito bom. Estamos, um bom nome, né? Linhares está aí frutificando muitos bons nomes, né? Eu tive em algumas cidades que eu achei muito engraçado, falando um pouquinho de política, e a pessoa da cidade falou assim: escolhe, faz o seguinte, pega lá quem perder da sua cidade, pode trazer para mim, que é melhor do que o que estão aqui. Então isso faz de Linhares esse celeiro de nomes, e quando a gente tem bons nomes, nós temos bons empreendedores, e isso tudo faz o conjunto de nossa cidade crescer. Franco, o nosso tempinho está acabando, televisão, daqui um dia eu tenho certeza que você já foi convidado pela Rede Sim para fazer o seu programa, por que não empreender agricultura? Bacana. Olha aí, né? A gente pode, né? Se você tiver nome, sugira para a gente, né? Porque muitas vezes a gente fica aqui no empreender e a gente não tem tanto contato com todos que estão lá na agricultura, né? Então muitas vezes tem que trazer aqui também para o empreender, mostrar esses cases de sucesso. Vamos indicar, né? Que tem bastante gente boa aí, né? Vamos, indica ali, fala para o nosso Will, produtor nosso, para ir. E como todo programa, a gente encerra pedindo aquele conselho, aquela dica. Qual é a dica valiosa do Franco, né, para todo mundo que está em casa, que está nos assistindo?
Bom, Marcelo, então já que houve o pedido, né, quem somos nós para dar algum conselho? Eu acho que sempre é bom, né, com a experiência, embora jovem ainda, mas com a experiência que a gente tem e nossa visão de mundo dar uma contribuição. Eu diria, Marcelo, primeiro manter os valores, preservar e tentar praticar os valores cristãos, né? Eu acho que a família, né, a ética, a honestidade, para quem quer empreender com sucesso, isso é a base para que a gente possa, a espiritualidade, né, seja qual religião for, mas assim, manter essa espiritualidade acesa e com esses valores morais básicos é importante para empreender. Os estudos, né, embora assim, currículo não é sinônimo de sucesso, né, na minha avaliação, mas se dedicar aos estudos, ao aprendizado, estar aberto a aprender sempre, isso é importante, você ter essa teoria, essa base e ter os estudos, você ter uma dedicação a esse estudo, a essa parte teórica é importante para conciliar com a prática, que talvez seja o terceiro ponto e o essencial, porque eu vejo que o empreendedorismo é isso, você sair, né, da cadeira ou da mesa dos estudos e praticar, fazer acontecer, não ter medo de errar, lógico, buscar sempre o acerto, buscar sempre, né, a nota 10, mas praticar, fazer acontecer, porque o errar é normal, é natural, e isso vai nos levar, né, à perfeição maior. Então, assim, o fazer, o praticar, não tem medo, né? Sair realmente, dar sua contribuição para a sociedade, seja em qual área for, eu acho que é isso, mantendo as bases sólidas, tendo abertura para estudar, para conhecer um pouco a teoria, né, o que a ciência já produziu e principalmente ir para campo e produzir. É muito bom. O que eu vou dizer, né? Somente encher o peito de orgulho de poder estar do lado de cá entrevistando Franco Fiorotti. Um grande prazer estar aqui conosco. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Satisfação é minha estar com você aqui, empresários que a gente admira aqui do nosso município, que dão a sua contribuição e esse espaço fantástico dialogando com a sociedade. Isso é muito bom. E a você de casa, né? Nosso Empreender está ficando por aqui, vai subir as nossas letrinhas. Precisar de alguma coisa, de algum toque, liga pra gente, pode ligar, procure a gente nas redes sociais. Essa televisão é sua. Nós precisamos disso, de uma integração sempre maior com a nossa sociedade linharense e de todo o estado. E até o próximo Empreender.